meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido irmão Onadir Júnior. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Onadir. O Onadir, que é de Araguaína, Tocantins, e trabalha no Centro Espírita Cristo Consolador e no Centro Espírita Lar de Emmanuel, e vai contribuir conosco no dia de hoje, falando sobre o tema Lei de Amor, do capítulo 11 do nosso Evangelho. E nós gostaríamos realmente de agradecer a sua disponibilidade, Onadir. Vamos fazer uma prece para harmonizarmos o ambiente. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do trabalho no bem, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que possamos sintonizarmos os nossos corações, os nossos pensamentos com a espiritualidade maior. Agradecemos mais uma vez a oportunidade. Que assim seja. A palavra é toda sua, Nadir. Então vamos lá, né? Agradecemos primeiramente o convite que nos foi endereçado tão carinhosamente para que a gente pudesse, nessa noite, através dessa oportunidade que a espiritualidade nos mostrou, que já existia dentro da humanidade, mas hoje, através da internet, nós podemos estar em vários locais diferentes e podendo hoje estar com vocês do Caminheiros da Luz, aqui a gente do estado de Tocantins, para falar dessa temática tão importante, o amar ao próximo como a si mesmo. Dentro de um período, que é o setembro, que todo mundo está voltado à temática do autocídio, dos processos psíquicos. Mas se pegarmos de forma muito interessante a consonância com a temática que nós vamos falar, se eu separar a palavra amarelo, eu vou entender que amar é o elo. Então, separando as duas palavras, dá um embasamento total para que nós possamos iniciar a nossa fala em relação à lei de amor. Quando falamos do amar ao próximo como a si mesmo, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, citando Jesus, nessa questão que é de fundamental importância para nós todos. Quando visitamos o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E se quisermos entender melhor essa temática e visitarmos o livro Consolador, na questão 261, referida a Emmanuel, então, o livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, na questão 261, fazem esse questionamento sobre o verbo para Emmanuel. E ele diz que Deus é amor. E Jesus é a representação mais bela desse amor. Por isso que precisamos compreender que quando falamos de amor, falamos do Evangelho. Mas o que seria o Evangelho? Para referenciar essa questão tão importante a todos nós, vamos pegar da editora Leal, Premissas do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela faz um pós-fácil da obra, quando ela diz: o Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. E a história é a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se marco rutilante dos fatos do pensamento universal. Então precisamos compreender que esse evangelho, a nova ou a boa nova, traz essa mensagem trazida direto do Criador, pelo seu representante, o nosso irmão Jesus Cristo. E ela, Amélia Rodrigues, dá com a pena toda essa característica que nós vamos encontrar. Mas como entender o amor?
Às vezes nós pegamos o Evangelho de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, através das Bíblias, e vamos tentar entender o amor. E muitas vezes temos dificuldades para compreender esse processo. Mas para basear ou entoar essa questão que não é apenas nossa, nós vamos pegar o livro da editora FEB, Estudos Espíritas, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estudos Espíritas, quando é a introdução da obra. Lá, Joana de Ângeles conta uma história que vamos entoar agora. Contam que um jovem sedento de afirmação espiritual procurou certa vez o pensador e sacerdote Shammai e o interrogou. Poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quebrar-me de pé, num só pé? Impossível, respondeu-lhe o filósofo religioso. Então, de nada serve a tua doutrina, redarguiu o moço. Logo, após esse desenlace, ele buscou Eliú, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação. O mestre é acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também, conhecedor das angústias humanas, respondeu: toma posição. Pronto, retrucou o moço. Ama, elucidou Léo. Só isso? E o resto que existe na Bíblia? Inquiriu apressadamente o jovem. Basta o amor, concluiu o austero religioso. Todo o restante da Bíblia é somente explicar isso. Então, se queremos entender todo o processo da nova ou da boa nova, amemos. Todo o restante que é citado, a história de um homem contada por outros homens, que ilumina a vida de nós todos, que possamos amar. Se conseguirmos realizar isso, nós estaremos entendendo todo o manancial de informações que tem a Bíblia. Mas é interessante ressaltar que nessa passagem que nós podemos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, Jesus é questionado pelos fariseus sobre alguma lei, ou a maior lei, como a tradução utilizada por Carlos Torres Pastorino, utilizada também na Bíblia do Caminho, entre outras, que utiliza como a maior lei. E Jesus reduz ou traduz todo o processo em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas como amar o próximo? E aí nos questionamos. Muitas vezes, quando nós nos referenciamos ao amor, temos os nossos sentimentos do terra a terra. Os nossos sentimentos que visitam apenas as nossas emoções materiais e carnais. Mas para entender isso, pegamos então um trechinho daqueles que vocês podem posteriormente ler e interpretar melhor e mais aprofundadamente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando a tradução de Guilom Ribeiro, no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, as instruções dos Espíritos, a lei de amor, o item 8, desenhado por Lázaro, em Paris, 1862. E ele introduz a fala nos auxiliando a esse entendimento de amor que nós temos. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que é esse o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos elevados, à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto.
Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto mais instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nesse contexto, nós podemos compreender que muitas vezes nós somos todos criados simples e ignorantes. E se referenciarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec descreve os mundos nas suas categorias, nós estamos mais próximos do primeiro que do último. Ou seja, nós estamos mais próximos dos instintos do que dos sentimentos apurados e elevados. Por isso, quando falamos do amor, temos dificuldades em definir. E nesse contexto, para entender essa grandiosidade, trazemos à baila Leon Denis, lá no livro da editora FEB, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 25, O Amor. É um belíssimo capítulo onde ele traduz toda a questão do amor. E lá ele diz: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, um impulso do ser que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Então, compreendendo isso, que o nosso entendimento de momento muitas vezes nos coloca no impulso do amor que nos leva a nos unir a outro ser. Mas um dia chegará que a nossa realidade será sublime, em que nós entenderemos que essa força, essa luz que é o amor, é o que renova a humanidade. É onde Jesus, através do seu ensinamento, traduzindo o Criador, nos faz atuar no mundo. Mas como atuar no mundo? Como consigo amar ao meu próximo? E para esse entendimento, referenciamos agora o primeiro João, capítulo 4, trazendo a tradução do livro da editora Paulus, a Bíblia de Jerusalém, a fonte da caridade. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. E João cita da seguinte forma: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Diretamente consonante ao que Emmanuel vai trazer lá na questão 261. Deus é amor. Mas João nos faz alguns alertas importantes. Primeiro, que amemo-nos uns aos outros. Ele referencia que esse amor vem de Deus. E todo aquele que nasceu de Deus e conhece a Deus, ama. Se eu tenho amor no meu coração, se eu amo o meu próximo, se eu amo a mim mesmo, eu conheço a Deus. Olha que interessante João nos coloca. E novamente, Leon Denis, novamente no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas agora lá no capítulo 9, a evolução, finalidade das almas, ele diz: a alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida, criada por amor, criada para
amar. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Olha que sublime. A alma é a partícula da essência divina projetada no mundo material. Então, se pegarmos a referência de João e a referência de Leon Denis, se todos nós nascemos de Deus e temos essa partícula, nós somos essa partícula de Deus no mundo, a qual reflete nos outros essa questão. Olha que interessante, quando eu vejo ao outro, eu vejo a Deus, porque ele é uma partícula de Deus materializada na Terra. E diretamente consonante a essa questão, Emmanuel nos diz, no livro da editora FEB, Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 30, ele fala do amor. Quando ele diz: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E, amando-nos, permite o Senhor precursarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, conhecendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, à própria eternidade, para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiro dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criatura, em tudo e em toda parte é a legislação por ele estatuída, que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Então, quando nós pensamos nessa fala de Emmanuel, lembremos, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, quando eu estou amando, eu estou refletindo a Ele como herdeiro dele que somos. Sendo herdeiro dele, como diz Emmanuel, raio de sua inteligência infinita, nós estaremos projetando a Ele o amor. Mas como interpretar o amar ao próximo como a si mesmo? Que nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 30 a 40, ou também no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, os versículos de 28 a 34. Como entender esse amar ao próximo? Pegando agora o livro da editora Sabedoria, Sabedoria do Evangelho, no 7º volume, obra essa que está sendo revisada e será relançada pela FEB, de Carlos Torres Pastorino, lá quando ele diz o grande mandamento, a grandiosidade que traduz para nós todos Carlos Torres, quando ele diz a sequência dada por Jesus aos 2 mandamentos é de molde a fazer nos compreender a ligação, que a ligação é íntima entre eles. O nosso Deus habita em cada um de nós. É importante entendermos isso. O nosso Deus habita em cada um de nós. Cada criatura, pois é a manifestação do nosso Deus. Cada criatura é a manifestação do nosso Deus. E como ainda não conseguimos amar sem conhecer, e como é impossível a nós, seres finitos, conhecer o infinito, temos que amar o nosso Deus com todo o nosso espírito,
nossa alma e nossa inteligência, por meio do amor ao nosso próximo, que é também a exteriorização do nosso Deus. Qualquer outro preceito é secundário e nada vale se este não for vivido a cada minuto segundo de nossa vida. Então, queremos amar a Deus? Amemos o nosso próximo, porque nós ainda na condição de criaturas finitas, ainda na condição ainda de seres perfectíveis, não ainda perfeitos. Não conseguimos amar aquilo que nós não conhecemos. O dia chegará em que nós entenderemos toda essa questão do Criador. Entenderemos de conhecimento e de inteligência. Mas nesse momento, o nosso Deus é o nosso próximo, que reflete essa partícula do Criador dentro dele. E amando o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. Por isso, a tão consonante questão que Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nos projetando sempre a olhar o outro como olhamos a nós mesmos. E às vezes temos essa dificuldade de compreensão da grandiosidade desse amor que, como Emmanuel diz, que nós trouxemos na fala anterior, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, quando eu amo puramente, quando eu vejo um pai, uma mãe, um amor de cônjuge se projetando no outro, eu estou vendo o reflexo do Criador no outro. Eu estou vendo esse amor que é, como iniciamos a fala, que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Por isso que o Cristo nos traz projetando-nos com humildade ao nosso Pai, quando ele diz o Pai nosso, nos colocando na mesma condição de irmãos. Por isso que Joana de Ângeles traduz: precisamos urgentemente do Cristo descrucificado, o Cristo amigo, aquele que apoia, aquele que ampara, aquele que acolhe. Mas como compreender o amor? Aí nós poderíamos trazer uma historieta um pouco mais alongada, mas que será base para entender que quando vemos os discípulos e falamos: nossa, eu não consigo estar na condição do discípulo, nós vamos entender lá por Amélia Rodrigues, o Espírito, no livro da editora Leal, a mensagem do amor imortal, psicografia de Divaldo Pereira Franco. No capítulo 9, ensina-nos a amar, quando Amélia Rodrigues traduz um diálogo de Simão Pedro com Jesus. E esse diálogo nos visita muito intimamente. Por que esse diálogo nos visita intimamente? Pela proximidade que nos traz a conversação de Simão Pedro com Jesus, quando Amélia Rodrigues traduz da seguinte forma: Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-lhe e o interrogou: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quão grandioso é o amor. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para reflexões faziam que me bastasse os usos legais e as ações sem vida pertencentes às recomendações da sinagoga que raramente visito. Faríamos uma pausa aqui. Essa fala de Simão Pedro poderia ser a fala de qualquer um de nós. Muitas vezes, na nossa falta
de conhecimento, na busca incessante pelo ganha-pão, que nós minorizamos as questões espirituais. Quando nós visitamos o centro espírita ou qualquer denominação religiosa, com simples questões legais e formais de sociedade, nós, às vezes, não utilizamos dessas recomendações, que raramente, às vezes, visitamos. Mas Amélia Rodrigues continua. Silenciou por um pouco, como que envergonhado da própria confissão, da constatação da pequenez moral, logo prosseguiu. Desde quando surgiste na minha vida e dos meus amigos, sol em noite escura, tenebrosa, alteraram-se-me os sentimentos e hoje, ante a magnitude das tuas lições, acontece-me uma revolução interior musicada pela felicidade que desconhecia. Enquanto uma dor punjante também me invade, por não saber ou o que ou como fazer a partir de agora. Ajuda-me, dizendo qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. O amigo dúcido, incomparável, relanceou o olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada por lágrimas e suores da emoção. Logo lhe respondendo que a resposta do Cristo sirva para cada um de nós agora nesse instante, quando ele diz: ama, Simão. Em qualquer circunstância e situação, por mais adversa se te apresente, o amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência que gera sombras, perturbando-te. Nem acuses a sombra que é portadora de peculiar magia, porque a sombra é a luz oculta. Isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade maior. Observas as constelações cintilantes e constatará que somente os vês por causa da sombra dominante, embora lá sempre estivesse, mesmo durante o dia. De forma equivalente, o mal é a ausência do bem, e a sua sombra é o próprio bem. Os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos. E, em vez do ressentimento e do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. Repetimos, os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos. E, em vez do ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. No silêncio, musicado pelas onomatopeias da noite festiva, que se fez natural, o discípulo, visualmente emocionado e com voz embargada, explicitou: ensina-nos a amar, a mim e a todos aqueles que te seguimos. Novamente, essa fala de Simão visita-nos o íntimo e nos mostra a proximidade de todos aqueles discípulos com as nossas questões ainda da terra. Ensina-nos a amar, a mim e a
todos aqueles que te seguimos. Com inefável ternura, ele expôs: perdoa sempre e sempre. Tudo e a todos, até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereça perdão. O braço da divina justiça utiliza-se, às vezes, da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Ninguém vive no corpo apenas uma vez. E os delitos que foram na carne praticado, hoje ou mais tarde, serão resgatados. Que possamos entender nessa noite de hoje, que possamos refletir nesse amor, que possamos perdoar sempre e sempre, amando o nosso próximo, que é o reflexo do Criador nas criaturas. E amando o nosso próximo, nós estamos amando a Deus. E se conseguirmos, nessa musicada questão do amor, amar o nosso próximo, perdoando mesmo aqueles que aparentemente não mereçam o nosso perdão, nós estaremos nos aproximando cada vez mais do nosso Criador, através dessa questão do amar ao próximo como amamos a nós mesmos, refletindo que muitas vezes ainda temos essa dificuldade de entender e compreender esse sublime sentimento divino. Chegaremos um dia na questão de completamente o entendermos e fazermos como Cristo, espírito já evoluído, que nós podemos encontrar essa questão no livro A Caminho da Luz, capítulo 1, Comunidade de Espíritos Angélicos, quando Emmanuel entoa que Jesus pertencia a uma comunidade de espíritos angélicos eleitos pelo Senhor, que se reuniram por 2 vezes, nos que não foi dado a saber, segundo Emmanuel. A primeira, quando o nosso orbe desprende da nebulosa. E se refletirmos, o que é datado pela ciência humana, que o nosso orbe tem mais de 4 bilhões e meio de anos. Então Jesus, pertencente a essa comunidade de espíritos angélicos, já tinha mais de 4 bilhões e meio de anos de evolução, de espírito crístico, e veio a nós e por nós nos auxiliar. Esse é o amor mais puro em que nós temos conhecimento e que a história da humanidade nos conta. Espero nessa noite ter trazido alguma luz a respeito dessa temática tão importante, que nós sejamos tocados como Pedro foi tocado nessa conversação com Jesus, citado por Amélia Rodrigues. Então, nessa noite, agradecemos a oportunidade que tivemos de trazer ou tentar trazer um pouquinho mais de luz a essa temática que ainda nos visita o coração, que ainda nos traz tanta inquietação como traz a de Simão Pedro, citada por Amélia Rodrigues. Muito obrigado a todos que nos ouviu nessa noite. Muito obrigado, Nadir. É sempre muito envolvente, né? Falarmos da lei de amor, da caridade, né? Que possamos nos envolvermos cada vez mais a essa energia tão crística, né? Do elo realmente que nos envolve como irmãos em fraternidade. Então, que possamos colocar em prática a lei do amor. Muito obrigada Certo. mais uma vez. Nós que agradecemos o convite e agradecemos a todos que nos ouviram. Muito obrigada. Então, farei a prece para finalizarmos o trabalho. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que possamos colocar em prática a lei do amor, que possamos lembrar que todos nós estamos aqui em fraternidade para aprendermos, para nos amarmos. Obrigada mais uma vez aos nossos mentores espirituais por nos acompanharem.
e a toda espiritualidade maior pelo trabalho no bem. Que todo o nosso país seja envolvido com muita luz, harmonia e união, que o nosso planeta Terra também seja envolvido com a energia do Cristo, que tanto nos ama e que tanto nos ensina. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, obrigado, Nadir, e até a próxima. Até a próxima. Tamo juntos. Estamos juntos. Obrigado a todos e até a próxima quinta.